Paz de Jesus e amor de Maria, tudo bem com vocês, intercessores da Diocese de Cornélio Procópio? Estamos aqui para mais um RNI do mês de julho, né? Que nós possamos clamar sobre nós a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também pedindo à Virgem Maria que passe à frente das nossas necessidades nesse momento de formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos dar também livre acesso ao Espírito Santo, pedindo a Ele que venha sobre nós, sobre o nosso intelecto, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre esse momento para que essa formação possa produzir frutos e fazer sentido dentro da nossa mente, dentro do nosso ministério. Amém? Então vamos iniciar aqui com o tema desse RNI, tem a palavra de Deus. A força para a nossa oração, motivo do nosso anúncio. E a palavra que vem nos nortear é Salmo 119, 105, que diz: Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz no meu caminho. Então, nós vemos aqui que no mês de janeiro, março e maio, nós tivemos 3 temas, né, que fazem parte da formação mesmo para os intercessores, né? No mês de janeiro, nós trabalhamos ali, intercessor, vai e anuncia-lhe o que eu te ordeno, né? Que teve base ali a oração, baseada a oração no viés do louvor, né? E já no mês de março, foi sobre o combate espiritual, né? Ali nós vimos que o primeiro inimigo, né, o que nós temos ali, somos nós mesmos, né? O primeiro adversário que nós temos que enfrentar somos nós mesmos, né? Então, isso ficou muito claro lá naquele RNI no mês de março. Se você não escutou, já esqueceu, né? Tá ali o vídeo que você possa rever esse RNI, né? Porque muitas vezes, né, nós colocamos a culpa no inimigo e muitas vezes somos nós. Nós que procrastinamos, nós que deixamos tudo para depois, né? E acabamos não cumprindo ali a vontade do Senhor. E no mês de maio, o poder da oração, a força do nosso anúncio, né? Então, esses temas, eles estão baseados ali na oração, porque a nossa vida, né, o nosso servir, o começo, o meio e o fim, eles é a oração. A oração é que vai nos nortear ali para o nosso serviço, porque através da oração nós criamos ali uma identidade, a identidade de Jesus. Através da oração, nós conhecemos quem é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É através da oração que nós temos intimidade, criamos esse vínculo, né, com o Senhor. Por quê? Porque essa oração, ela não é uma oração vazia, mas é uma oração que aqui nessa formação desse mês, vem nos dizer que o poder, o que dá poder à nossa oração, e assim o motivo do nosso anúncio, é a palavra de Deus. Então, a nossa oração não é uma oração qualquer, mas é uma oração que é baseada na palavra de Deus, né? Então, que isso a gente precisa ter isso muito claro para que a gente possa rezar da maneira correta, né? Muitas vezes nós estamos perdendo nosso tempo diante do Senhor porque nós não estamos ali caminhando um caminho seguro através da palavra do Senhor, através da palavra dele mesmo, né? Então, que nós possamos entender, né, essa dinâmica que eles colocaram nessa formação, para que a gente possa, para que ela possa fazer sentido para nós, né? Porque no mês de maio, ó, o poder da oração, a força do nosso anúncio. E esse mês, o tema é a palavra de Deus, força para a nossa oração, motivo do nosso anúncio.
Então, aqui nós entendemos que o que vai fortalecer a nossa oração é a palavra de Deus. E quando eu estou cheia da palavra do Senhor, eu posso sair para anunciar. Então, se eu tenho uma oração vazia, eu também não posso anunciar, porque se ela está vazia, eu não vou anunciar Jesus, porque a palavra, né, ela é o próprio Jesus. Então, nós precisamos ter isso muito claro, né, no nosso chamado. Em qualquer outro ministério, essa é a base, a oração, mas é uma oração que é pautada na palavra de Deus. Uma oração vazia de Deus não vai frutificar, né? E aqui eles falam assim: percebemos, queridos irmãos, que todos os textos anteriores trabalhados na Rede Nacional de Intercessão estão fundamentados na palavra de Deus, que é o alicerce de nossas vidas. Tudo o que precisamos ser está inserido na palavra, pois o próprio Deus se fez palavra encarnada para não somente tocar a nossa vida, mas também viver na nossa vida. Vejam que o nosso chamado à vida no Espírito começa com a orientação da palavra sobre onde devemos estar. Aqui eles falam daquela passagem de Atos 1, aonde Jesus, antes de subir, ele fala, né, para os discípulos, para os apóstolos, que eles precisam permanecer ali em Jerusalém, que eles não podem se afastar, né? Por quê? Porque eles precisam estar ali no cenáculo. Então, como é que eles ficaram sabendo dessa orientação? Através de Jesus. Jesus disse para eles, né? Então, Jesus é a própria palavra, é ele que vem nos ensinar, né? E estando com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouviste, disse ele, da minha boca. Atos 1:4. É o fato de não nos afastarmos do cenáculo que mantém a nossa vida perto do fogo que aquece o coração. A nossa vida e a vida de irmãos também. É aqui que tem o início o nosso chamado à carismaticidade, ao envio e ao anúncio. Pois quando permanecemos no cenáculo, permanecemos no Espírito. E se estamos no Espírito, nós recebemos aí, então, os dons e os carismas, né? Que nós colocamos a serviço da igreja, a serviço do nosso grupo de oração, né? Então, a palavra de Deus, a palavra ali, orientou aos discípulos que não se afastassem de Jerusalém. Então, é assim que nós também temos que fazer, obedecer aquilo que Jesus nos fala. E como é que eu vou obedecer? Como é que eu vou praticar a palavra de Deus? Se a palavra de Deus não é ela que vem iluminar os meus passos, se não é a palavra de Deus que vem, né, me ensinando como eu fazer aquilo que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, né? Então, todas essas dinâmicas está dentro da palavra do Senhor. Então, nós somos servos do Senhor e não fazemos o que queremos, mas fazemos o que o Senhor nos pede. Como é que eu conheço aquilo que o Senhor nos pede? Através da palavra dele, né? Então, isso parece, gente, assim, nossa, mas nós estamos aprendendo isso todo mundo já sabe, mas por que será que isso precisa estar nessa formação? Será que nós não estamos nos esquecendo? Será que nós não estamos tomando o lugar de Deus? Será que a palavra do Senhor ela está ficando em segundo plano? Será que nós não estamos colocando no nosso chamado a nossa própria vontade, o nosso querer, porque estamos um, em pouco contato com a palavra? Muitas vezes nós estamos em oração, mas às vezes a nossa oração está vazia da palavra do Senhor, né? Então é um tempo de repensarmos
o nosso chamado e em como estamos exercendo o nosso chamado dentro do ministério da intercessão ou dentro de outro ministério, porque muitas vezes nós não temos um ministério só, às vezes nós somos intercessores, também pregamos a palavra, né? Às vezes temos um outro ministério e tudo tem que ser baseado na vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está que nós cumprimos aquilo que a palavra nos determina. Sem uma oração pautada na palavra do Senhor, nós não vamos saber qual caminho nós vamos estar caminhando por um caminho escuro, né? Por isso ali fala: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz no meu caminho. Então, para que nós caminhemos, nós precisamos estar iluminados pela palavra do Senhor, né? Quando entendemos que o cenáculo é o lugar onde precisamos estar, percebemos assim a necessidade de permanecer, encontrarmos aí o sentido daquilo que precisamos ser, ramo ligado à videira, pois assim nos atesta a palavra. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. O Evangelho de São João nos orienta a permanecermos no Senhor, porque é nele que nós podemos dar frutos. Santa Teresinha do Menino Jesus também nos ensina sobre permanecer nele sobre ter dependência dele. Quando nos diz: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É sobre entender que somente quando nos fazemos pequenos podemos contemplar a sua grandeza em plenitude. Estamos, irmãos, isso é saber ser ramo, isso é estar ligado na videira. Quantas vezes olhamos para a nossa vida de servos, para a missão, e não temos conseguido ver frutos? Cabe aqui uma reflexão acerca de onde nós temos permanecido, onde temos nos alicerçado, quem ou que tem sido o centro, a videira da nossa vida. Quando conseguimos responder a esses questionamentos, é como uma única resposta encontramos o nome de Jesus. Podemos ter a certeza de sermos vitoriosos, porque assim nos narra a sua palavra, que não basta sermos vencedores, pois ele nos faz mais que vencedores. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Está lá em Romanos 8:37. Então, aqui vocês viram que nós temos que estar ligados à verdadeira videira e nós temos que ser ramos. Quando nós queremos inverter aí os papéis, né, nós nos perdemos na nossa caminhada e não conseguimos realizar aquilo que o Senhor nos pede dentro do nosso ministério, né? E Santa Teresinha, ela conseguiu expressar, né, ali, é, com nitidez, aquilo que nós precisamos ter também. Nós precisamos saber quem somos, que nós somos pequenos, que nós somos pobres, né? E que a nossa dependência tem que ser na misericórdia do Senhor, né? Que é a misericórdia do Senhor, ela nos preenche em tudo, porque quem somos nós? Nós não somos nada, né? Nós não somos nada, mas Ele morreu por nós, porque Ele nos amou tanto, né? Que Ele deu a sua própria vida por nós. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós não podemos nos afastar dele, porque é só nele que nós vamos ter vida. É só vivendo a sua palavra que nós vamos encontrar sentido para estar aqui nessa terra. Porque o sentido de tudo, né, de tudo que nós fazemos dentro da renovação carismática católica, principalmente no nosso ministério, dentro de um grupo de oração, é a salvação das almas. Salvando, nós estamos buscando salvar as nossas almas, mas também
ali através daquilo que nós aprendemos com o Senhor, anunciar a sua palavra e também salvar, ajudar ao Senhor salvar outras almas, né? Então, é algo grandioso, é algo muito lindo, mas que nós precisamos entender isso estando com Ele, né? É comungando da Sua palavra, todos os dias estarmos pertinho dele, do coração dele, né? Nós não podemos nos afastar da verdadeira videira, porque se nós não vamos nos perder e vamos fazer perder outras pessoas também, né? Todos esses versos da palavra de Deus aqui apresentados e tantos outros nos levam à compreensão de que é na Sua palavra que encontramos a luz para os nossos caminhos, a firmeza para darmos passos, a coragem de seguir pelas estradas que Ele nos chamou e a certeza de que podemos ir seguindo as pegadas dele. Assim somos impelidos a acreditar na palavra de Deus, a proclamá-la sobre a nossa vida e deixarmos que ela nos oriente os passos, o caminho e a direção que precisamos seguir. Conforme podemos ver no Salmo 119, o salmista nos afirma: Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz no meu caminho. Ter a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés é saber que com ela nós não erramos os, os caminhos, porque ela acende a luz pelas estradas que passamos e que estão em trevas, nos proporcionando tomadas de decisões mais assertivas e uma visão espiritual ampliada, nos livrando das armadilhas e ciladas do inimigo. Dessa forma, somos chamados a caminhar na nossa vida pela luz da palavra de Deus. E para que a leitura orante da palavra seja eficaz, em nossa vida, lembramos aqui dos 4 passos para uma boa Lectio Divina. Então, quando nós fazemos a Lectio Divina, nós primeiro perguntamos, né, o que o texto fala. Depois nós vamos na meditação, o que o texto fala para mim. No terceiro, nós vamos fazer a oração, o que o texto me faz responder ao Senhor. E o quarto passo, a contemplação, qual é o verso que ressoou forte no meu coração? Então, quando eu leio a palavra, eu tenho que passar por esse processo, né, para que eu possa ter um entendimento claro. Por quê? Porque nós temos que a palavra do Senhor, ela se atualiza cada vez que nós lemos, né? Mas nós também temos que entender o contexto em que aquela palavra está escrita. Nós temos que entender o que aquele texto está falando para mim. Nós precisamos fazer primeiro uma leitura, depois uma meditação, depois a oração e depois a contemplação. Então, a contemplação é a parte que toca a minha alma, né? Então, nós precisamos realizar esses passos para que essa palavra, ela caia no meu coração, para que essa palavra não seja uma leitura apenas que eu faço e aí eu passo 10, 15 minutos, eu já esqueci daquilo que eu li, né? Então, não é uma simples leitura, é eu mergulhar nesse mistério que é a palavra do Senhor. Eu preciso adentrar esse mistério para que essa palavra frutifique em mim. Então, eu preciso seguir aí os 4 passos da Lexio Divina, né? Ter esse entendimento, né? Fazer a leitura, depois meditar, depois fazer a minha oração com essa palavra e olhar ali o que, né? O que tocou meu coração é aquilo que o Senhor está dizendo para mim, né? Então, muitas vezes a gente atropela, a gente não passa, não faz esses passos devidos, né? Assim, a gente não faz como tem que ser feito, né? A gente faz correndo e acaba não adentrando o mistério. Então, eu falo que quando nós vamos na intercessão, nós estamos fazendo a nossa intercessão, nós estamos ali exercendo
a nossa escuta profética, né? Mas eu só vou ter essa escuta profética se eu tiver intimidade com o Senhor. Então, através da oração é aonde eu vou ser íntima do Senhor, é onde eu vou estar no meu cenáculo, é aonde eu vou receber os meus dons, os meus carismas, para que quando eu chegue na intercessão, eu possa pôr em prática, né, aquilo que eu recebi em oração junto com o Senhor, né? Então, muitas vezes o que está acontecendo é que nós não estamos tendo oração, nós não estamos, muitas vezes, não é porque nós não queremos, né? Às vezes nós vamos nos deixando levar pelas coisas da vida, pelos tantos afazeres que temos, né? Tantas coisas, e acabamos fazendo uma oração breve, não aprofundamos muito, né? E quando nós chegamos lá na intercessão, nós não temos nada para dar. Por quê? Porque nós chegamos vazios, né? Então, para chegarmos no ministério, nós temos que chegarmos cheios. E para eu estar cheia, eu preciso ter essa vida de oração pautada na palavra de Deus. Porque a intercessão ela tem que ser guiada pela palavra do Senhor, né? É através da palavra do Senhor que ele vem nos orientar. É através da palavra que nós vamos fazer a nossa escuta também, né? Então, os nossos dons, os nossos carismas, a nossa intimidade, ela tem que ser feita no nosso quarto. Ela tem que ser feita ali no momento do clamor, do batismo do Espírito Santo. Senão nós chegamos vazios, né? E pessoas vazias de Deus não conseguem servir ao Senhor, né? Ao realizarmos os passos da Lectio Divina, podemos constatar que a palavra vai se enraizando em nosso coração, vai tomando forma na nossa vida, vai se estabelecendo em nossa alma, sendo geradora de vida de Cristo em nós, pois assim nos afirma a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E em seguida, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e Jesus se fez palavra encarnada. Assim, Jesus deseja fazer de cada um de nós sacrários vivos da Sua palavra, palavra viva, palavra que anda, que ama, que anuncia o amor e que vive para amar. À medida que vamos crescendo na leitura orante, Jesus vai crescendo em nós, vai tomando mais espaço, vai ganhando mais força e nós vamos nos alimentando mais da palavra e vamos nos fortalecendo, estabelecendo na fé, na missão, no serviço em Deus e como intercessores que somos, vamos nos assemelhando cada dia mais a Jesus, que é a palavra. E a nossa oração começa a tomar a forma de oração dele. A nossa vida começa a retomar a imagem e semelhança a qual fomos criados. E nosso ministério vai alcançando um nível mais alto, de quem, de quem nivela por cima, porque sabe que o andar de cima é o céu. Né? Vocês viram que bonito como eles terminaram essa formação? Vamos nos assemelhando cada dia mais a Jesus, que é a palavra, e a nossa oração começa a tomar a forma da oração dele. Imagina, né? O nosso sonho tomar que a nossa oração como Jesus, né? Aqui, se a gente se colocar, nossa, eu rezando como Jesus, eu orando como Jesus, e nós podemos, nós conseguimos, quando nós vamos nos assemelhando ali, praticando a palavra, quando nós vamos ouvindo a palavra, quando nós vamos desejando ser mais íntimos do Senhor, e tudo quem vai dar esse poder e essa força é a palavra. É por isso esse tema, ó, a palavra de Deus, força para a nossa oração, motivo do nosso anúncio, né? Então está tudo ligado.
né? Não tem como eu orar sem a palavra. Não tem como eu anunciar se não for a palavra, né? Então a palavra é a palavra que vem nos dando a identidade, que vem nos fazendo parecermos mais com Jesus, nos ensinando como ele rezava e assim também rezar como ele, quanto mais intimidade, mais parecido com eles, né? Então que esse RNI do mês de julho possa fazer sentido na minha vida e na sua vida, intercessor, né? Que falou muito no meu coração essa formação, a necessidade de estarmos cada dia mais anunciando a palavra do Senhor, estarmos cada dia mais praticando a palavra do Senhor, estarmos cada dia mais íntimos do nosso Senhor através da palavra dele, né? E assim nós terminamos esse RNI do mês de julho. Espero que ela frutifique no seu coração. Amém? Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o mês que vem.